Uma boa tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira. Quarta-feira encerrando o carnaval, dia de cinzas no país. E olha, uma quarta-feira no qual tem muita coisa acontecendo. Eu lembro a você que você está acompanhando o Agricultura BR pelas parabólicas em todo o Brasil, também pelas TVs por assinatura. Você acompanha pelo Facebook o portal do sba1.com e ainda pelo YouTube. Sinal aberto agora no Mato Grosso do Sul através da TV Imaculada Conceição. Olha, nessa edição eu falo a respeito do caso de coronavírus confirmado em São Paulo. Há duas suspeitas muito fortes, uma no interior do Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, e outra no estado de Pernambuco. E quais são os efeitos disso sobre a economia. Falo também sobre a estimativa de exportação do Brasil neste ano de 2020, feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano, para a carne bovina e também para a carne suína. Números bem mais elevados, de acordo com os dados apresentados pelo órgão norte-americano. Você acompanha o que vai acontecendo no mercado da soja, o mercado do café continua com quedas sendo registradas na referência da Bolsa de Nova York, na plataforma ICE Futures, e claro, mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo por aqui no Agricultura BR. E olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevou as suas estimativas para o Brasil quando o assunto é produção e exportação de carne bovina. De acordo com o Departamento norte-americano, o Brasil vai produzir 10,5 milhões de toneladas de carne bovina, com um aumento de 3,4% frente aos números registrados em 2019. Um outro fator importante é em torno da exportação. O departamento acredita numa alta bastante forte para a carne bovina de 10% de 2020 frente ao último ano, por conta do aumento e também da demanda da China, principalmente chegando a 2,5 milhões de toneladas. São os números que eu mostro em tela agora. Você acompanha comigo o que acontece na visão dos norte-americanos sobre produção e exportação brasileira de carne bovina. De acordo com o órgão, produção chegando a 10,5 milhões de toneladas, como eu disse, 3,4%. Exportações em 2,530 mil toneladas, alta de 10%. O documento que foi emitido nesta semana, ele traz algumas preocupações. Uma delas é em relação ao coronavírus. E o coronavírus, nós temos registro confirmado nesta quarta-feira de um caso no Brasil, em São Paulo, de uma pessoa que chegou da Itália, tem 61 anos, e estão se buscando a lista agora das pessoas que vieram no mesmo voo. Há também um outro caso em Ponta Porã, de uma pessoa que chegou da Ásia, no caso da China, desembarcou em Assunção e veio para o Brasil e está em Ponta Porã, e é um provável caso registrado, está sendo estudado agora pelas autoridades de saúde. Mas a questão é, o coronavírus, de acordo com o documento do Departamento de Agricultura norte-americano, pode sim influenciar sobre a demanda de proteínas. Caso isso não venha a ocorrer, o fundamento que vai comandar está relacionado à peste suína africana, que dizimou boa parte do rebanho suíno na Ásia, principalmente na China. Sigo falando dos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e agora sobre a estimativa de exportação de carne suína do Brasil. Os números apresentados nesta semana trazem elevação de 4,2% naquilo que se espera para a produção brasileira de carne suína e de 15%, uma alta muito forte sobre as exportações do país. É o que eu mostro agora em tela, você acompanha os dados do Departamento de Agricultura norte-americano, produção de 4,2 milhões toneladas estimadas para o Brasil, exportação em 980 mil toneladas, é o que a Agricultura BR destaca agora, em torno do que vem acontecendo e que foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano sobre as suas expectativas para as exportações brasileiras que sobem e sobem muito.
Fala agora do mercado de soja. O mercado de soja foi bastante afetado nesta semana por conta de coronavírus, também a falta de demanda de soja pela China sobre a soja norte-americana. Aqui no Brasil, 3 dias parados, os negócios estão parados mesmo, então não sabemos como é que isso tem influenciado no Brasil. Mas a expectativa é que, sobre demanda brasileira, as coisas continuam totalmente normalizadas, não tem nada fora do comum acontecendo no Brasil. Vamos dar uma olhada como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago operava em alta, pelo menos no campo positivo, mais cedo, antes dessa edição da Agricultura BR entrar no ar. Temos aqui posições vindo muito próximas à estabilidade. Posição de março vem estável a $8,79 mais 6 o bushel. Maio, $8,89 mais 6 o bushel. Julho, acima de $9, $9 1 cento mais 4 neste momento. E a posição de agosto, $9 5 centos mais 6 o bushel, é o destaque que eu trago agora com a Agricultura BR para a soja em Chicago. Os fundamentos seguem os mesmos, não tem muita novidade em relação a esse mercado, há uma certa espera em torno de que pode acontecer com demanda sobre soja norte-americana. Não teve. Hoje, mais cedo, daqui a pouco eu vou trazer disso, quando estiver falando de milho, teve uma confirmação de vendas de milho dos Estados Unidos para a Coreia do Sul, mas soja, nada. Não aparece nada no radar aí das informações do Departamento norte-americano, vai permanecendo da mesma forma. Somado a isso, vem uma certa onda que está no mercado financeiro causado pelo coronavírus, que desaba bolsas no mundo todo e reflete também sobre as bolsas que negociam commodities. Então, muita atenção nessa questão relacionada aos negócios, principalmente por conta do coronavírus. Hoje um dia um pouco mais complicado aqui no Brasil. O nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, conheço pessoalmente aqui do Mato Grosso do Sul, ele falou hoje com a imprensa, falou quais são as atitudes que estão sendo tomadas, trouxe bastante segurança em relação à sua fala e esperamos que essas medidas que ele anunciou sejam tomadas e que pelo Brasil os estados consigam fazer essas aplicações. Era inevitável, ao contrário do que alguns críticos falam, era inevitável que chegasse em algum momento no Brasil. Somente nesta última semana, do final de semana para cá, de sexta-feira para cá, o Brasil recebeu 1.200.000 pessoas que vieram de países com registro de coronavírus. Então, situação improvável de não acontecer e foi confirmado aí um caso no dia de hoje, nesta quarta-feira. Fala agora a respeito do dólar. O dólar segue sem muita referência aqui no Brasil. No cenário internacional, ele tem subido, disparado desde segunda-feira. Quando comparamos o dólar com moedas pelo mundo todo, o dólar veio em alta. Entretanto, aqui no país, por conta do feriado de carnaval e hoje, que a partir agora do meio-dia que começaram as operações, nós não tínhamos muita alteração, muita mudança frente ao que acontecia com a moeda norte-americana. Vamos saber agora se tem alguma mudança, alguma alteração. Não temos ainda, você está vendo aqui o dólar caminhando sem ainda ter uma influência interna em relação ao que vem acontecendo. Daqui a pouco nós devemos ter uma situação mais clara a respeito da moeda norte-americana assim que as bolsas abrirem. As bolsas vão abrir às 13 horas. A bolsa, no caso, a Bolsa de São Paulo, a B3, depois a BBM abre também, mas principalmente a B3 abrindo, nós vamos ter aí uma situação mais clara a respeito de como que está o dólar no país. Esse número de R$ 4,39 mais 3 é praticamente o mesmo que nós temos desde sexta-feira, então vamos ficar de olho nisso. Conversa agora com Walter Pulga Júnior, e o Pulga vai nos falar um pouco a respeito desse mercado. O mercado financeiro está em polvorosa desde segunda-feira. Segunda-feira foi um dia difícil, terça-feira também, parece que hoje é muito pior. E o Pulga vai nos falar um pouco do que vem ocorrendo, tem essa relação com o coronavírus direto, vai influenciando tanto a economia quanto os negócios no mundo todo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, Fabiana, a situação é bem difícil mesmo. É um tumulto esta semana, uma turbulência, já passou de turbulência, Uma derrocada das bolsas,
com redução de oferta de crédito. A situação não é boa no mercado financeiro internacional. Os índices da China recuaram com o aumento das preocupações sobre o coronavírus. Para você ter uma ideia, os índices acionários na China fecharam nesta quarta-feira em baixa, uma vez que aumentam os temores com o coronavírus. Para você ter uma ideia da gravidade da situação, a Bolsa de Tóquio recuou 0,79% nesta madrugada. Hong Kong também caiu, Xangai recuou 0,83%, a Bolsa de Seul caiu 1,28%, Taiwan veio em baixa, Singapura também em queda, Sydney também. Mas essa baixa não para aí não. O índice europeu atinge a mínima de 4 meses com o aumento dos riscos com coronavírus, né? Por volta das 8 horas da manhã, o índice FTSE, né, o Euro First, caía 1,19%, enquanto o índice europeu Stock 600 perdia 1,31%, depois de chegar a cair 2,6% um pouco mais cedo. Bom, as ações de viagem, serviços financeiros, produtos químicos, tecnologia estão entre as mais afetadas. As ações nas bolsas europeias dessas empresas, vou repetir, empresas de viagens, serviços financeiros, química e tecnologia perdem entre 3% e 4%. As perdas seguem aquelas perdas que nós tivemos em Wall Street e na Ásia depois que autoridades de saúde dos Estados Unidos alertaram que os norte-americanos devem se preparar para uma propagação do vírus que agora chegou à Espanha e a dezenas de países, inclusive o Brasil. A Bolsa de Paris recuava agora há pouco mais de 1%, a Bolsa de Milão também recuava, Madrid perdia quase 1%, Lisboa também tinha uma queda. Não há, portanto, como esperar alguma recuperação para a nossa Bolsa, alguma alta para a nossa Bolsa hoje. A perspectiva é preocupante mesmo, há uma redução dos negócios, porque já há, inclusive de autoridades financeiras em todo o mundo, muita preocupação com os recursos que serão necessários para enfrentar esta propagação, vamos dizer assim, do coronavírus. O Banco Central do Japão, o Banco do Japão, consultou os maiores bancos do país sobre se estão preparados para uma possível piora do surto lá. É o que disseram algumas pessoas para agências de notícias, inclusive para a agência Bloomberg, né? As conclusões iniciais indicam que as grandes instituições financeiras do Japão estão bem posicionadas para lidar com a situação. Agora, bancos como Sumitomo, Mitsui, têm pedido aos funcionários até para que fiquem em férias, que trabalhem em casa. O Mitsubishi, maior banco do Japão, tem reduzido o número de reuniões externas e pediu aos empregados que evitem refeições com os clientes. Veja a situação. A Toyota, outra grande empresa muito conhecida no Brasil, diz que as fábricas do Japão podem ser impactadas mesmo pelo coronavírus. E já há outras empresas no mundo que procuram aí quantificar os impactos desse avanço do coronavírus, né? Companhias em todo o mundo já começam a fazer contas, né, sobre os impactos dessa epidemia. Para se ter uma ideia, a empresa francesa Danone cortou suas projeções de crescimento, estimadas antes em 4% e 5%, para 2% a no máximo 4% hoje. Essa fabricante de alimentos, a Danone, espera que o vírus reduza as vendas no primeiro trimestre na China em 100 milhões de euros. Agora, o que preocupa o mercado financeiro internacional são também outros fatores, como oferta de crédito, viu? Hoje, a agência de notícias Bloomberg anunciava que a máquina de crédito em todo o mundo está praticamente parando. O mercado internacional de títulos da dívida, vamos lembrar, né, que movimenta aí 2 trilhões e 600 bilhões de dólares, e onde as maiores empresas, né, do mundo levantam recursos para se financiar, foi atingido por uma paralisação, praticamente uma paralisação virtual, na medida em que o vírus se espalha pelo mundo, né? Embora essas paralisações sejam comuns em feriados, como aconteceu agora, né, são extremamente raras em outras épocas do ano. Na Europa, no início do ano foi mais forte, né? Mas agora já começa a reduzir. Então a oferta de dinheiro também no mundo já preocupa quem atua no mercado financeiro internacional. E qual é a perspectiva hoje para o Brasil? Bom, daqui a pouquinho nós teremos retomada das negociações com bolsa e mercado de câmbio. E a expectativa é de que o dólar volte a ganhar sobre o real. Já não será surpresa se o dólar passar de 3,40 a 13,42 na abertura dos negócios daqui a pouco.
Não há como esperar que a nossa bolsa avance diante de uma queda em todas as bolsas do mundo. Tampouco que o real se valorize frente ao dólar diante de uma situação conturbada como essa. A perspectiva que nós temos hoje não é, de fato, das melhores, considerando toda essa movimentação no mercado financeiro internacional e essa preocupação com o coronavírus. De olho na informação, de olho no que as autoridades anunciam e aconselham, né, as autoridades sanitárias do país, porque essa situação pode impactar não só a saúde da população, não, Fabiano, mas também os negócios que o Brasil realiza com outros países do mundo. De olho na informação, é com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma ótima tarde. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Agricultura BR. Então, a partir das 13 horas é aquilo que a gente estava falando, né? Quando reabrisse, nós teríamos o mercado aqui no Brasil reabrindo com um dólar muito forte. Por quê? Porque o dólar subiu no mundo todo e aí isso influencia bastante os negócios. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito desse tema no Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco vamos trazer aqui em destaque mercado de milho e mais um país que anuncia redução na sua produção de açúcar. Destaques de logo mais no Agricultura BR. Agricultura BR de volta, nós estamos recebendo algumas participações do país inteiro a respeito do impacto do coronavírus sobre os negócios com as commodities agrícolas no mundo e aqui no Brasil. Eu comentava a respeito da operação com soja. Nesta semana tivemos impacto principalmente na segunda-feira, quando os negócios derreteram. Neste momento há impacto sim, mas principalmente sobre o mercado financeiro. Ainda hoje eu volto a tratar deste tema no Agricultura BR. Relato agora as informações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que divulgaram vendas de exportadores privados na ordem de 123 mil toneladas de milho para a Coreia do Sul. Vamos dar uma olhada em como ficou equilibrado essa venda confirmada no dia de hoje. Volume de 123 mil toneladas, destino Coreia do Sul, entrega na campanha 2019-2020. Bom, e já que falei de milho americano, olha, milho na Bolsa de Chicago continua sem situação de reagir, muito abaixo do piso de 4 dólares o bushel e com muita dificuldade, assim como outros, como soja, como óleo de soja, com muita dificuldade de conseguir manter um bom padrão de negócios. Vamos saber como é que estão agora as posições. Temos as posições neste momento em estabilidade, mas com viés de queda. Posição de março negociada 3 dólares 72 centes mais 2 o bushel. Maio 3 dólares 76 centes mais 2. Julho 3 dólares 79 centes mais 6 por bushel. E a posição de setembro negociada a 3 dólares 78 centes mais 2 são os negócios que trazemos agora com milho na Bolsa de Chicago. Eu estava falando de milho, né? E o milho nos Estados Unidos, você bem sabe, é utilizado pelo menos um terço do volume de produção, ali de 350 milhões, 360 milhões de toneladas, um terço é para a produção de etanol. E a relação que eu vou fazer agora tem muito a ver com isso, porque impacta no setor sucroalcooleiro, não só do Brasil, mas do mundo todo. A Tailândia é mais um país que informa ou que está com a situação de produção menor de açúcar, e isso influencia todo o cenário sucroalcooleiro do mundo. De acordo com uma consultoria privada, a produção na Tailândia recua mais uma vez e agora para a marca de 9 milhões de toneladas. Isso ocorre, no caso deste país, por conta de uma seca, a maior dos últimos 40 anos, que tem dificultado a produção de açúcar. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, mostrando como é que estavam os números dentro do levantamento anterior. 13 milhões e 500 mil toneladas seriam produzidas na campanha atual 19-20 e agora vem para 9 milhões e 800 mil toneladas, é o destaque deste momento em relação à produção de açúcar. Não é o primeiro país a divulgar dados que mostram números abaixo daquilo que estava sendo previsto inicialmente. Já tivemos outros muito mais tradicionais, a Índia também com uma certa dificuldade na produção do adoçante, o que impacta nos negócios no mundo todo, aqui no Brasil, de certa forma também sobre as opções de produção, tanto para um cenário mais alcooleiro quanto açucareiro. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre agricultura sustentável, experiências bem-sucedidas que há pelo país e também mercado do café, café arábica e café robusta, mercado futuro e mercado físico dentro de instantes no Agricultura BR, que volta já.
O uso de fertilizantes naturais e também combatentes que são encontrados no próprio meio têm sido cada vez mais utilizados dentro de uma agricultura moderna. Uma atividade que, muito mais do que tentar reduzir custos, ela vem com o impacto de conseguir fazer com que seja mais competitivo e sustentável os trabalhos no campo. Você vai conhecer um pouco dessas experiências agora nesta reportagem de José Cunha. A produção de alimentos é uma das maiores demandas do Brasil e do mundo, indiscutivelmente. Mas hoje a preocupação com a qualidade do que se consome é muito maior. Além disso, os custos de produção influenciam diretamente nos valores dos principais produtos consumidos. E é pensando em tudo isso que produtores rurais de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, estão investindo em um modo de produção sustentável, através do uso de fertilizantes naturais, que além de baixar custos e dar mais qualidade aos alimentos, também diminuem a agressão ao meio ambiente. Há uma mudança necessária da agricultura para produtos mais limpos, um alimento com menos resíduo, com menos veneno, com mais biológico, mais natural e mais limpo. Essa é uma tendência e todo mundo está migrando para isso, de um jeito ou de outro. Nós temos um grupo que chama-se Grupo da Agricultura Sustentável, que nós não estamos nem num extremo nem no outro extremo dessa agricultura, nós estamos no meio procurando o nosso caminho, o nosso posicionamento, tentando produzir mais barato, continuar produzindo o que nós estamos produzindo, aumentar a produtividade devagarzinho, e nós vamos adotar, e a agricultura brasileira vai começar a adotar essas tecnologias devagar. Nós estamos num processo de mudança, de início de mudança, e vai mudar. A agricultura do Brasil vai mudar, ele vai deixar de ser uma lavoura essencialmente química para ser uma mais equilibrada. Isso vai acontecer. Antônio é produtor de soja e há alguns anos vem adotando o uso do pó de rocha de basalto na adubação das lavouras. Aí começamos a procurar alternativas de pó de pedra aqui na região. E nós conseguimos encontrar na pedreira de Maracaju uma amostra, pegamos uma amostra junto com alguns colegas aí em Dourados, nas pedreiras, e mandamos analisar para saber constituição daquilo, uma vez que em Goiás, em Minas, o pessoal usa muito a arrósia. O pó de arrósia como mineralizador, né, como pó de rocha. E nós temos o basalto aqui em abundância. Mandamos analisar o basalto, e o basalto é tão rico, quase tão rico como a arrósia. E aí, vamos experimentar, já tem gente fazendo, vamos fazer também. Comecei a testar ele em trabalhos de repetição em parcelas, e fiz uma área comercial, e eu tive uma surpresa muito grande que a conta pagou no primeiro ano, um investimento de 4, 5 anos, eu paguei no primeiro ano com uma sobra. Aí eu optei, agora essa última safra, em colocar pó de rocha na minha área como um todo, né? E a gente está tendo uns resultados bem interessantes em termos de produtividade. Essa propriedade rural utiliza o pó de rocha na adubação da lavoura há cerca de 3 anos. Segundo o produtor rural, o ganho médio em produtividade está em torno de 3 a 5 sacas por hectare ao ano. Esse foi o caminho que a gente traçou. Como a gente já tinha 10 anos de braquiária nessas áreas nossas aqui da São Tomás, da Fazenda São Tomás, a gente achou que era momento de entrar e de experimentar, e está dando certo. Esse foi o caminho que a gente traçou. O produtor afirma ainda que somente o uso do pó de rocha não é suficiente para chegar aos bons resultados. Ele destaca que é necessário uma boa análise de solo para saber quais elementos precisam ser recompostos na terra. A gente tem que unir algumas tecnologias e preparar a entrada para tu começar a ter resultado. O pó de rocha é um exemplo disso. Se você não tiver uma boa matéria orgânica, uma boa cobertura de solo, criar palha, criar uma diversidade biológica no solo, o pó de rocha vai dar um resultado, mas a mais longo prazo, com um resultadinho menor. A hora que você tem essa condição um pouco mais favorável, você vai ter uma resposta muito maior, com ganhos econômicos maiores e com um custo baixo. O fosfato natural reativo é outro fertilizante que vem sendo bastante utilizado pelos produtores na nutrição do solo.
E por ser de origem orgânica, né, ele é de solubilidade um pouco lenta, mas suficiente para atender a demanda das plantas, né? Então ele é um produto assim que tem se mostrado muito eficiente e os resultados mostram isso, né? E por não ter sofrido processo químico na sua produção, né, visto que ele é apenas processo físico de moagem, né? Então ele é um produto que não agride a biologia do solo, né? Então é um produto, a gente fala, amigo da natureza. E dentro dessa visão de proteção à parte biológica do solo, né, de explorar o uso dos micro-organismos, ele se encaixa perfeitamente como um insumo utilizado e recomendado. Além do pó de rocha e do fosfato natural, produtos biológicos que reproduzem micro-organismos adequados de acordo com o clima e a região também compõem a gama de fertilizantes naturais que tornam toda a produção ainda mais sustentável. Partindo desse princípio, nós usamos aqui na formulação do produto, nós usamos a terra do mato, a rizosfera do mato, com serrapilheira. Usamos terra de bambu, a rizosfera do bambu, e usamos o humus de minhoca. Então esses são os 3 princípios ativos que nós multiplicamos. Aí nós vamos colocar aí junto melaço de cana, melaço de soja, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de soja, farinha de osso de peixe, farinha de pena e aí por diante. São várias farinhas que elas servem de alimento para os micro-organismos. O que acontece? Com essa diversidade de farinhas e a diversidade de micro-organismos que nós temos, e todos eles nativos da propriedade, nós multiplicamos eles e aplicamos em grande volume na área agrícola. E nós estamos percebendo aí bom resultado, tanto na cultura como na própria cultura e no solo também. Nós percebemos, por exemplo, que tem melhorado a questão de nodulação, já vem melhorando e tem melhorado mais ainda. A questão de fungos, que nós não percebíamos mais no solo, nós estamos vendo a proliferação de fungos. Com isso, o que nós conseguimos? Baixar custo e usar menos produtos químicos. Então, a produção do soja e do milho vai ser um produto com mais qualidade de nutrientes do que o sistema como nós vimos fazendo anteriormente, né? De Maracaju, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. E os produtores estão com as negociações da pluma de algodão em ritmo acelerado. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Kylie Rodrigues. As negociações envolvendo o algodão em pluma estão lentas no mercado spot nacional. As recentes altas nos preços afastaram compradores que trabalham com estoques e com o produto recebido por meio de contratos. Vendedores, por sua vez, estão firmes nos valores pedidos, atentos ao elevado patamar do dólar e às altas nos preços da pluma na China. No geral, a expectativa é que a liquidez doméstica volte a aumentar após
após o Carnaval. A região oeste de Mato Grosso é a que concentra a maior quantidade de lavouras de algodão do país. Nessa safra, os agricultores devem cultivar quase 470 mil hectares, o que é 28% a mais que na temporada passada. Em todo o estado, mais de 70% desta safra já foi vendida, principalmente para o exterior. E a procura pelo algodão brasileiro é tão grande que já tem gente comprando agora o que ainda vai ser plantado em 2021. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. No próximo bloco, trazemos em destaque o mercado do café. Vamos conferir como é que vem se comportando o mercado futuro e se já há reflexos e negócios no Brasil nesta quarta-feira no mercado doméstico. É o que você confere daqui a pouco no Agricultura BR, após o intervalo. Mercado futuro do café em destaque agora no Agricultura BR. Eu começo falando a respeito do Arábica. O café Arábica sofreu também pressões durante essa semana, nos 2 primeiros dias, apresentava até alguma recuperação nesta terça-feira, mas os negócios no acumulado da semana com quedas um pouco expressivas para as negociações na plataforma Ice Futures em Nova York. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios. Temos posições voltando a operar em queda. Opera em queda aqui, no mais curto prazo opera em queda, melhor dizendo, tem $1,05 mais 35 a libra-peso no curto prazo, recuando. Já a posição de maio vem a $1,09 mais 60 a libra-peso, julho $1,11 mais 75 e setembro $1,13 mais 50 por libra-peso. São os negócios em destaque aqui com o café Arábica na Bolsa de Nova York. Café Robusta agora, nós vamos falando um pouco a respeito dessa variedade de café. Vamos olhar agora como é que vem as posições negociadas em Londres com a tonelada e negociada em dólar, sempre importante lembrar disso. Temos mais um dia de recuperação, o segundo para o café Robusta na Bolsa Londrina. Maio vem a $1.263 a tonelada, com alta de 0,63%. Posição de julho, $1.291 a tonelada, com elevação de 0,69%. Setembro, $1.312 por tonelada, elevação de 0,91%. E a posição de novembro, a $1.329 com alta de 0,67%. São as posições negociadas agora com o café Robusta, importante referência para o Conilon no Brasil. Desde o ano de 2012, houve uma redução, se considerado aí as vagas abertas e vagas fechadas, houve uma redução no número de empregos no campo, na ordem de 17% ou 1.800.000 vagas, uma posição aí de 17% de recuo no número das vagas. A questão é que o trabalho no campo mudou e é o que o Walter Pulga Júnior conversou com Felipe Serigati, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, entrevista que você acompanha agora no Agricultura BR. Pesquisa da pesquisadora Nicole Renaud, do CPEA, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá da Universidade de São Paulo, indicam que nos últimos 7 anos, 1.800.000 pessoas perderam emprego no campo. Ou seja, emprego no campo reduziu mais de 17%. Esses números já são acompanhados por outros pesquisadores do país, entre eles o professor Felipe Serigati, que está aqui ao meu lado.
que há alguns anos já acompanha, através das suas pesquisas, a evolução da empregabilidade no campo e fatores e outros aspectos da economia que envolvem o agronegócio brasileiro. Obrigado por ter vindo, professor. Vamos falar sobre essa redução da mão de obra no campo. Essa redução ela é muito acentuada. Por que ela estaria ocorrendo? Bom, primeiríssimo lugar, muito obrigado pelo convite, Pulga. De fato, então a gente tem observado, e não é de hoje, desde 2012, que são os primeiros números disponíveis para fazer essa análise, que a demanda por mão de obra no universo agro, com especial destaque nas atividades agropecuárias, ou seja, dentro da porteira, essa demanda por mão de obra tem reduzido. Grande fator que explica isso é justamente a incorporação maior de tecnologia, maquinário, a mecanização, que são tecnologias poupadoras de mão de obra. Em outras palavras, dada essa sofisticação, essa mudança no padrão produtivo do universo agro brasileiro, a demanda por mão de obra tem se reduzido. Bom, mas isso não significa que o agronegócio reduziu, ou foi prejudicado, ou prejudicou a economia do país. Para onde foi essa mão de obra, professor? Pois é, esse ponto é importantíssimo, porque à primeira vista parece o quê? Puxa vida, então está havendo destruição de postos de trabalho. E de fato, principalmente dentro da porteira, é justamente isso. A demanda por mão de obra ali está ficando cada vez menor. Onde eu tinha 10 pessoas, já não preciso dessas 10 pessoas. Não precisa mais. Só que essa dinâmica ela não é homogênea. Quando a gente desagrega essa dinâmica, o que a gente observa? Em primeiro lugar, dentro da porteira, houve uma contração na mão de obra em números totais, porém a demanda por mão de obra mais qualificada aumentou. E não é apenas isso. Por que essa mão de obra não tem sido mais demandada? Porque está incorporando novas tecnologias. Essas novas tecnologias têm aumentado a produtividade do setor. Esse setor tem produzido mais, gerado mais renda. E essa renda, ela não desaparece. Onde foi parar essa renda que o setor gerou? Foi parar justamente na economia, no setor de comércio, no setor de serviços. Então, o que a gente observa? Nas regiões em que o universo agro é atividade econômica predominante, como ele aumentou sua produtividade e gerou mais renda, ele aqueceu o setor de comércio e o setor de serviços. Só que são setores intensivos em mão de obra. Resultado disso, a demanda por mão de obra naquela região como um todo aumentou, apesar da contração dos postos de trabalho dentro da porteira. Em termos líquidos, nessas regiões, a taxa de desemprego ficou menor do que, por exemplo, quando a gente compara com as regiões metropolitanas. Há alguns anos, ou melhor, há alguns meses, o senhor esteve aqui dizendo que o PIB, a empregabilidade nas cidades onde o agronegócio é forte, era menor do que em outras regiões do país. Ou seja, o agronegócio gera emprego, se não dentro do campo, dentro da porteira, Exato. gera na cidade. Mas a mão de obra que sai do campo hoje precisa se especializar, não? Então, é complicado, tá? Então, pelo lugar, não sei se aquela mão de obra que está lá, ou toda a mão de obra que foi liberada, toda ela consegue voltar para o universo agro. É importante a gente lembrar que a demanda por mão de obra no universo agro tem sido por uma mão de obra mais qualificada. Qual que é o lado bom que a gente tem que enxergar nas regiões em que o agronegócio é atividade predominante? Em geral, serviços mais básicos de atividade de comércio não demandam uma mão de obra tão qualificada assim. Ou seja, aquela mão de obra que foi liberada no campo foi absorvida justamente por esses setores que são intensivos de mão de obra e que não requerem uma mão de obra tão qualificada. Exemplo que, para mim, foi assim, chamou a atenção. Luiz Eduardo Magalhães, lá no oeste da Bahia, estava no hotel e o garçom, conversando com ele, ele colhia algodão na região de Guanambi. Só que não se usa mais mão de obra para colher algodão. Não faz menor sentido uma coisa dessa. Ele foi arrumar trabalho aonde? Justamente no oeste da Bahia, onde a atividade econômica estava mais aquecida. Como colhedor de algodão? Não, como garçom. Pergunta para ele, você prefere colher algodão ou servir uma latinha de refrigerante?
ele vai dizer com certeza servir a latinha de refrigerante. E vivendo na área urbana, provavelmente tem condições melhores de acesso à saúde, educação, com todas as dificuldades que nós sabemos que as cidades têm. Com certeza. De qualquer maneira, evoluiu. Exatamente. E não podemos esquecer um detalhe importantíssimo. Defender emprego não é ser empreguista. Nós não vamos voltar a colocar assessoristas dentro dos nossos elevadores. Aquela mão de obra dentro do elevador está improdutiva, não faz sentido. Tem que pegar aquela mão de obra e realocar em alguma outra atividade, algum outro setor. Voltando para o universo agro, diversas atividades que antes ocupavam aquela mão de obra, gente, essa mão de obra não faz mais sentido estar ali. Essa mão de obra ela vai ser mais produtiva se for alocado em outros setores. Ótima notícia. No universo agro, nas cidades, nas regiões em que a atividade econômica é predominante, nós temos observado essa dinâmica. Há, por exemplo, algumas profissões que estão, na verdade, em extinção. Tirador de leite, por exemplo, está em extinção. Ainda existe? Existe. Outras profissões, da porteira para dentro, devem acabar, professor? Provavelmente. E não é exclusividade do universo agro. Então, sei lá, até mesmo tem exemplos clássicos de mão de obra qualificada, por exemplo, dentro da medicina. O indivíduo que vai fazer diagnóstico por imagem. Então, talvez a sua demanda pelo seu tipo de trabalho vai reduzir. Os computadores fazem isso Provavelmente vão fazer, e talvez com uma margem de erro menor. Não que o computador vai acertar sempre, mas com uma margem de erro menor. E isso, de novo, para quem está no meio da tempestade, óbvio que é desconfortável. Porém, para agregado da economia, é justamente esse processo que a gente tem que trilhar. Mas não dá para deixar o indivíduo no meio da tempestade. Com certeza. Qual que é o lado bom? Olhando para a economia brasileira, de um lado, onde a atividade econômica predominante destruiu o pós-trabalho, mas destruiu por quê? Porque está com crise? Não, porque incorporou tecnologia, são coisas diferentes. Por exemplo, que a gente observou na indústria, aqui, por exemplo, no ABC. Não, ali liberou mão de obra por quê? Porque incorporou tecnologia. Mas ao incorporar tecnologia, aumentar a produtividade, gerar mais renda, gerou postos de trabalho. No seu quintal? Não no meu quintal. Gerou postos de trabalho no outro lado da rua. Gerou postos de trabalho lá naquele comércio, lá naquele setor de serviços. O senhor mesmo comentou, ao comentar a pesquisa de Nicole Renaud, que, na verdade, as profissões básicas é que foram as mais atingidas. Porque agora temos maquinário que processam, fazem colheita, retirada de leite, por exemplo, etc. A pergunta é, há uma redução muito grande da mão de obra no campo. Isso indica que a adoção de tecnologia no Brasil tem sido acelerada no campo? Eu não vou dizer simplesmente acelerada, mas vou dizer que é uma questão de sobrevivência. Então, você está aí operando no universo agro, você tem uma dificuldade monumental de repassar um choque de custos para frente, por exemplo, aumento no preço de um insumo, ou, sei lá, um aumento no custo do frete. Você não consegue, aumento de salário. Você não consegue aumentar refazer esse choque de custo, repassar choque de custo para frente, para o seu preço. Diferente, por exemplo, de um comércio de rua, que tem maior liberdade para jogar esse preço um pouquinho para frente. O universo agro não. Em geral, é tomador de preço. O preço é uma cotação. E aí, então, como é que eu faço para sobreviver? Você só tem uma opção. Ou você aumenta a sua produtividade, ou você está fora do jogo. Ou seja, não é simplesmente assim, a adoção da tecnologia tem sido acelerada. É uma questão de sobrevivência. Não é que tem sido acelerado, é que quem não adota está com os dias contados. Não tem para onde fugir. E não tem escapatória, vamos dizer assim. Não tem. Você observa diversas transformações. Então, vai ter aquele, por exemplo, pecuarista pequenininho. Por um tempo consegue sobreviver, mas em condições cada vez piores. Não é aquela coisa assim, de repente do nada vai se transformar. Não vai. Não, quero prosseguir com um pouco mais de musculatura, com um pouco mais de fôlego. Não tem opção. Ou incorpora tecnologia, não só tecnologia, ou melhora a gestão dentro da sua propriedade, ou seus dias estão contados. Bom, você acaba de ouvir o professor Felipe Serigati, que acompanha a evolução do agronegócio brasileiro, estuda detidamente, ele faz parte da FGV Agro. Tecnologia é um caminho sem volta. Produtor que não adotar vai sofrer pressão do mercado.
E a mão de obra no campo tende a diminuir na medida em que as máquinas ocupam diferentes funções. E um detalhezinho, peço desculpa por interromper dessa forma, foi o que aconteceu com as remunerações médias. Olha, a remuneração média do universo agro, na média, é inferior ao restante da economia brasileira? É inferior. Porém, essa distância tem ficado cada vez menor. Ou seja, ganha-se bem no agro também. A remuneração média no agro tem acelerado, tem crescido a uma velocidade maior do que no restante da economia brasileira. Ainda na média menor? Mas esse gap tem se estreitado. Salários no campo têm aumentado. Tem aumentado. Bom, tá aí o recado e as informações, a análise do professor Felipe Serigati. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Puga. É com vocês em Campo Grande. Eu trago agora um destaque do canal do Boi Fazendas, que sempre traz uma grande oportunidade para investidores, como essa, uma área retroportuária localizada no estado de Santa Catarina. Essa área atinge 5 portos num raio de 90 quilômetros, está próxima também a aeroportos internacionais e locais. E é o que você vai acompanhar agora, essa oportunidade, na reportagem. Esta é Garuva, município catarinense que faz divisa com o Paraná e está em plena expansão. Tem atraído o olhar de investidores. Eu estou na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. A 6 quilômetros desse ponto está o município conhecido como porta de entrada do estado, a cidade de Garuva, responsável por movimentar boa parte da economia nos trabalhos de agricultura e agora também com visão nas áreas retroportuárias. Próximo ao porto de Itapoá, apenas 30 quilômetros, onde a região tem ganhado grande movimentação e influência nas exportações. Esse novo nicho encontrado em Garuva para a gente desenvolver a economia local e trazer esse benefício para a nossa população, vários dos empreendimentos importantes que estão ocorrendo aqui no município. A Superfrio, uma empresa do ramo refrigerado, que vai dar o suporte que faltava para o porto de Itapoá. Também está em fase final de licenciamento uma termoelétrica da Enel, que dará esse suporte energético para as empresas, não só de Garuva, como da nossa região. A poucos quilômetros da região, nós encontramos o porto de Itapoá. Este está entre os 3 mais ágeis do Brasil e mantendo altos índices de importação, o que representa impactos na economia local e crescimento para o setor. Em 2019, recebeu mais de 440 mil contêineres. Recentemente, uma instalação nova ampliou a capacidade de abastecimento do porto. A importação, na verdade, o bom da importação é que nós também estamos importando muitos equipamentos, inclusive fábricas. Nós fazemos aqui a recepção de fábricas inteiras que são instaladas, desde o Mato Grosso até aqui o Paraná, Santa Catarina. A importação faz com que a nossa indústria também consiga se equiparar ao mercado global, onde nós que somos clientes finais, somos consumidores finais, podemos ter um produto de última linha, um produto update pelo mercado internacional, porque nós também estamos trazendo matéria-prima, ferramentas para desenvolvimento da nossa indústria local. Cenário esse que tem passado por transformações significativas para toda a região, como por exemplo Garuva, que hoje está preparada para receber investimentos retroportuários locais para armazenamento de contêineres.
Garuva é conhecido por sua parcela de contribuição ao agronegócio, principalmente com a produção de arroz e banana. Mas a instalação das áreas retroportuárias permitem novas possibilidades de investimento, como, por exemplo, este armazém para os containers que vão para o porto de Itapoá. Além disso, nos próximos meses, uma instalação de termoelétrica deve chegar na região, oportunizando novos empregos. Nós também estamos na rota dos caminhões que vão para o porto de Itapoá. Por aqui eles abastecem e descarregam. Esta BR proporciona esta facilidade, esta agilidade. Pouco mais de 30 quilômetros do município de Garuva. Uma prova de que esse lugar tem ótimas oportunidades de investimento. E justamente aqui, nesse ponto estratégico, que você encontra uma oferta imperdível. Essa área que você vê na tela é a pioneira com o preparo retroportuário de toda a região. O terreno conta com 1 milhão de metros quadrados em uma área plana, apenas 1 quilômetro da estrada que faz a ligação até o porto de Itapoá. Além disso, você já tem autorização para construir em 50 mil metros quadrados do terreno. O acesso aos portos de Paranaguá e Navegantes também são facilitados pela BR-101. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária, inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. Gostou da área? Quer mais informações? Entre em contato com a nossa equipe. Nós temos condições especiais para você. Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto a trazer informações de mercado de commodities agrícolas e também mercado financeiro. Já adianto que tem alta para a soja. A soja sobe mais de 1% neste momento lá em Chicago e o dólar dispara, como eu já tinha dito. O dólar, assim que tivesse mercado, tem 15 minutos que o mercado está aberto para o dólar e o dólar está 4,42. Daqui a pouco eu falo sobre estes temas e muito mais aqui no Agricultura BR, que volta já. E se segunda-feira foi um dia para esquecer, e eu falava sobre isso nesta última segunda, em relação aos negócios com soja em Chicago e a forte queda que ocorria. Ela ocorria um mercado muito nervoso, influenciado sobre os aspectos financeiros, por conta da crise na Ásia causada por coronavírus e números que vão apontando para um crescimento menor de grandes potências econômicas, inclusive China. Neste momento, nós temos, por enquanto, uma recuperação expressiva para os negócios com soja em Chicago. A recuperação é realmente forte. Vamos trazer agora como é que estão os negócios. Pode colocar a soja em Chicago aqui, ó, que nós temos aqui posições que começam a ter uma recuperação de 1%. É isso mesmo, temos aqui posição de março a $8,87 mais 6, o bushel sobe exatamente 1% aqui a posição de março. Posição de maio sobe mais, sobe 1,1% neste momento, $8,98 mais 2, começa a esboçar uma recuperação do piso de $9 em maio. Essa posição de maio agora é a posição de maior liquidez, então maior liquidez não está no mais curto prazo, maior liquidez, o maior número de contratos negociados está em maio. E maio sobe 1,1%, está com 22 mil contratos, 23 mil contratos negociados agora. Julho, vindo para $9,09 mais 4, o bushel também sobe 1%. E a posição de agosto, agora vindo para $9,13, também subindo quase 1%. Nós temos uma recuperação forte para os negócios com soja em Chicago. É o que a Agricultura BR destaca neste momento. Se segunda-feira foi um dia para esquecer nessas operações norte-americanas com soja, hoje vem excelente as condições, as situações negociadas. E eu lembro que eu vou falar disso ainda mais um pouco, às 16 horas, aí já trazendo praticamente o fechamento. Mas antes de falar de pensar em fechar mercado, eu falava que quando reabrisse o dólar aqui no Brasil, as negociações de bolsa abriria provavelmente com uma forte alta. Por quê? Porque o dólar
dólar subiu frente a todas as moedas no mundo, enquanto o Brasil estava parado com as festividades de carnaval. Essa paradeira no Brasil acabou agora, exatamente às 13 horas no horário de Brasília. As bolsas retomaram a operação, as negociações internas também, e aí com isso tivemos o dólar evidentemente compensando esses dias que não estava tendo referência local. E o dólar vem com uma alta forte neste momento, vinha subindo 2, 3 centavos. Temos aqui o dólar agora a R$ 4,41, R$ 4,41 mais 3, sobe 2 centavos o dólar neste momento, ou 0,57% de alta para a moeda norte-americana. É o fator aqui do dólar mais alto mesmo no Brasil, algo que era esperado, já que a moeda norte-americana disparou nesta segunda e terça-feira por todo o mundo. Falo agora a respeito de clima. Daqui a pouco, nas 16 horas, na terceira edição, eu vou falar mais de mercado. Mas antes, vamos falar um pouco dessas instabilidades climáticas que ocorrem em parte do país, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, que tem lavouras prejudicadas. Nós vamos trazer agora uma participação do agrometeorologista Marcos Santos, que comentou o que vem ocorrendo no país. E vamos para o nosso alerta agroclimático dessa quarta-feira, hoje, dia 26 de fevereiro de 2020. Temos muito que falar nesse alerta por várias razões aí, e eu peço a paciência de vocês, porque esse alerta talvez será um dos maiores. Pelo seguinte, primeiro, essa invernada que vem ocorrendo em grande parte das regiões centrais e norte do Brasil, ou seja, boa parte do sudeste, centro-oeste e Mapitobá, incluindo aí Pará e Rondônia, algumas áreas também no Paraná, com muita chuva, excesso de chuvas minando aí, como muitos relataram agora para mim, e essas chuvas realmente vêm atrapalhando bastante o andamento aí da colheita da soja e plantio do milho safrinha, até mesmo já afetando lavouras de milho safrinha já plantadas recentemente, ou seja, muitas lavouras que foram plantadas aí nos últimos dias, esse excesso de chuvas ou os altos volumes de chuvas que estão ocorrendo, com volumes muito acima de 100 milímetros em curto espaço de tempo, ou seja, 1 hora, 2 horas, já afetam essas áreas. E em contrapartida, no Rio Grande do Sul, a ausência de chuvas já vem causando estragos enormes nas lavouras de soja, e com quebras bastante significativas. Hoje recebi um relato agora de manhã, com áreas aí já em colheita no Rio Grande do Sul, colhendo aí no máximo aí 15 sacos por hectare, coisas que há muito, muito tempo não se via lá no Rio Grande do Sul. Tá, e o que esperar então agora para os próximos 10 dias? Vamos só focar nesses 10 dias e amanhã a gente fala do milho safrinha, uma previsão mais estendida, mas vamos focar hoje até sexta-feira da semana que vem, ou a primeira semana de março. Ainda há previsão de muita chuva ainda essa semana para grande parte da região central do Brasil, incluindo aí Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também aqui em São Paulo. Os modelos, como vocês podem ver no mapa, os modelos indicam muitas chuvas ainda, principalmente entre hoje e o sábado, tá? Há previsões de altíssimos volumes de chuvas, podendo até mesmo trazer muitos transtornos, não só ao meio rural, mas também aos centros urbanos ou às cidades, porque há previsões de que venham realmente muitas chuvas aí, não só para o Mato Grosso, mas para Goiás e Minas Gerais. De São Paulo para baixo, as chuvas diminuem bastante a partir de amanhã já. E para o Rio Grande do Sul, nada de chuvas, não só para o Rio Grande do Sul, mas em algumas áreas também do Paraguai e principalmente também na Argentina, não há previsões de chuvas, tá? Então as chuvas realmente precisam, como a gente está vendo aqui nos mapas, há previsão de muita chuva para toda a região central e norte do Brasil, pelo menos até o final de semana. Já na semana que vem, essas chuvas dão uma trégua, mas muito
pequena, mas dão uma trégua e com isso os produtores aos poucos vão conseguir retornar aos seus trabalhos de campo, aí como colheita e plantio, mas dentro da normalidade. O grande problema é que nós já estamos no dia 26 e toda a área de milho plantado daqui para frente, mesmo que o clima seja excepcional como vai ser, já há uma redução do potencial produtivo, como vocês bem sabem. Tá? Então, de uma certa forma, os modelos estão sinalizando sim que esse resto aí, esses últimos dias de fevereiro, tende a ser extremamente chuvosos em grande parte das regiões produtoras, repito, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, metade norte de São Paulo e todo o Mapitobá, incluindo aí o Pará. Então, há uma previsão de muitas chuvas, fiquem com muito cuidado. Tá, e o que está trazendo essas chuvas? Primeiro, Tá aí o Marco Antônio Santos, agrometeorologista, comentando essas questões das chuvas fortes sobre algumas áreas de produção de soja, primeira safra, evidentemente, e o milho segunda safra, neste momento, principalmente parte do centro-sul e norte do país. Enquanto que no Rio Grande do Sul a situação continua, falta de chuvas, agravada aí por uma previsão climática que não tem atendido à necessidade local. E isso já faz com que os índices de produtividade no Rio Grande do Sul estejam sendo revistos. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu vou voltar às 16 horas e, claro, o assunto de logo mais é dólar. Dólar aqui no Brasil, como é que está sendo negociado? 4,41 mais 3 o dólar neste momento. Nós prevíamos que isso ia ocorrer, o dólar dando uma disparada nessa quarta-feira e de fato ocorre. E soja em Chicago que recuperou-se, vem com posições aí com 1% de alta neste momento, mas eu falo disso logo mais na terceira edição. A todos um grande abraço e até mais.